Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar me ouvindo, você vai estar podendo me assistir, mas que seja um momento adequado para você parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho e refletir e meditar comigo e também fazer a leitura de Provérbios, porque hoje é dia 3, então vamos ler Provérbios 3. Vamos continuar essa série de leitura desse livro maravilhoso de grande sabedoria, de instrução para a vida, para a família, para os relacionamentos, para o trabalho, pai para filho, filho para pai, casamento, tudo que você pode imaginar você vai encontrar no livro de Provérbios. Grandes proezas, grandes ensinamentos, grandes sabedorias. E a gente já vem aprendendo, já tem 2 dias, e hoje estamos no terceiro dia e vamos ler Provérbios 3. Vai lá, pega a sua Bíblia, abre seu aplicativo, vamos fazer essa leitura juntos. Provérbios 3 diz assim, a partir do verso 1. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você seguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riquezas e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas e do céu caiu orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles a manterão segura em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você puder ajudar seu próximo agora, não lhe diga: volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar do justo. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Aqui está mais um Provérbios 3, trazendo grandes ensinamentos para nós. E eu quero destacar 2 versos. 2 versos me ressaltaram os olhos na leitura de hoje, que é o verso 27 e 28, que na minha versão, que é a versão nova, versão transformadora, né, que é a NVI, nova versão transformadora, vai dizer assim, vamos ler novamente.
Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você puder ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Esses versos me ressaltam os olhos porque a gente vive num mundo ao qual as pessoas estão cada dia mais egoístas, né? Cada um passa a olhar para os seus sonhos tão somente, os seus problemas tão somente, os seus propósitos, tudo aquilo que é de si, tudo aquilo que envolve a si, todas as perspectivas a partir de si e para si. E estamos vivendo grande dificuldade de olhar para aquilo que está ao nosso redor. Às vezes até olhamos para as circunstâncias, para tudo aquilo que nos rodeiam como bens materiais, como riquezas, como coisas que damos determinado valor, que queremos buscar e almejar, mas não olhamos para o nosso próximo, que são as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos pares, aqueles que são iguais a nós, os nossos semelhantes. E esse verso vai dizer exatamente isso. Não deixe de fazer ao bem aqueles que precisarem. Quem é que tem precisado de você? Quem é que tem precisado de mim? E aí ele vai dizer assim, ó, sempre que estiver ao seu alcance, faça, ajude sempre que estiver ao seu alcance. Não diga para o seu próximo, volte amanhã, que aí então eu poderei te ajudar. Não. Se você tem condição de ajudar, ajude. E aí eu lembro daquela história que Jesus vai contar lá no livro de Lucas, que ele vai dizer que um homem chega para ele e pergunta assim, Senhor, quem é meu próximo? Então ele não responde a pergunta de modo imediato, mas ele conta uma história, ele vai dizer que um homem estava vindo de um local e ele é assaltado, é machucado, é ferido e ele é largado no chão e de repente passa um sacerdote, olha ele de longe e continua o caminho. Passa um levita, avista ele e passa de largo, mas também não faz nada. E aí passa um samaritano, né? Um homem samaritano e ele simplesmente olha para aquela pessoa que estava no chão caída, machucada, e começa a tratar as feridas, usa óleo, usa vinho, trata as feridas, enfaixa os ferimentos, coloca aquele homem em cima do seu animal, que era o seu meio de transporte na época, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedagem daquele homem, manda que aquela hospedaria cuide, aquelas pessoas que estavam naquela hospedaria cuidassem daquele homem e que se aquele homem gastasse alguma coisa, na volta ele pagaria. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim, e aí, quem é que você acha que foi o próximo daquele homem? E aquele que pergunta para Jesus quem era o próximo dele, querendo entender quem é que era o próximo ao qual precisava se atentar, ajudar. E aquele homem, após essa história, ele responde assim, o próximo daquele homem que estava no chão, precisando de necessidade, foi aquele a qual agiu com misericórdia para com ele. E aí Jesus fala, vai e faz o mesmo. Então a gente vê que o nosso próximo não são as pessoas próximas por um laço sanguíneo ou de afinidade. Não são as pessoas que estão, às vezes você pode olhar e dizer, quem é que está perto de mim? O meu vizinho? Ou quem é que está do meu lado? Um familiar, um amigo, um estranho? Mas entenda, o seu próximo é aquele que precisa de você. Nós precisamos estar atentos àqueles que precisam de nós ao nosso redor. E se temos condições de ajudar, ou seja, se aquela situação ela é propícia e me coloca na condição de alguém que pode ajudar, eu não posso virar os olhos. Eu não posso voltar para trás. Eu não posso voltar amanhã. Eu não posso olhar para aquela pessoa que precisa de mim e dizer assim, olha, volte amanhã que eu lhe ajudarei. E o provérbio vai dizer, ajude aqueles que precisam ao seu alcance. Aqueles que estão ao seu alcance, ajude. Haja com misericórdia. Entra com aquilo que você pode fazer diante daquela pessoa que precisa de você. Será que estamos atentos àquelas pessoas que precisam de nós? Será que realmente estamos agindo com misericórdia ou estamos olhando para a misericórdia e falando assim, amanhã eu terei misericórdia?
Amanhã eu resolvo essa situação, amanhã eu entro com compaixão, amanhã eu supro a necessidade, amanhã eu mato a fome de alguém, amanhã eu mato o frio de alguém, amanhã eu mato a sede de alguém. Não. A misericórdia é um estado, é uma condição, é um sentimento, é uma atitude, é um comportamento imediato. Imediato. Porque quando sentimos misericórdia, quando agimos com misericórdia, é diante de uma situação iminente, de uma necessidade emergente, de algo que está próximo. Então, que a gente não venha deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Que possamos olhar para aquele que clama por socorro, por ajuda, por providência, e que quando a gente passe do lado, a gente simplesmente não ignore, ou mande falar, pare de falar, fale mais baixo, ou então tampe os ouvidos para não ouvir o clamor de alguém. Se você passou por alguém que clama, se você está próximo de alguém que precisa de ajuda, você é a pessoa ideal para ajudar. Nós somos a pessoa ideal para ajudar aquele que precisa de ajuda que nós vemos. Se você viu, você é responsável. Se você ouviu, agora você é responsável. Então, a nossa responsabilidade quanto àqueles que precisam de nós, ela é uma responsabilidade para já. É já. A misericórdia, ela precisa ser alcançada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada já. Não dá para deixar para amanhã, né? Não dá para ter compaixão amanhã. Se você pode, então faça já, né? Ajude já. Mas aí talvez você diga assim, mas a gente não sabe o motivo que a pessoa tá assim, né? A gente não sabe o porquê que ela entrou nessa situação. Às vezes ela tem até culpa no cartório. Mas quando Jesus vai dizer para aquele homem quem é o próximo dele, ele não diz o motivo. Ele não fala, ele diz que sim, o homem estava deitado, caído no chão, que foi assaltado, foi machucado, para poder entender a história. Porém, em nenhum momento ele fala que aqueles homens que passaram depois do que aconteceu sabiam o que tinha acontecido. Talvez aqueles que passaram de largo e não se importaram, que foram o sacerdote e o levita, talvez eles pensassem, tá aí porque procurou. Tá aí porque fez alguma coisa, tá aí porque tem culpa. Mas o samaritano, ele não parou para pensar se o homem tinha culpa ou não. Ele parou, simplesmente falou assim, é alguém que precisa de ajuda e eu vou ajudar. Então não importa se tem motivos. Se alguém pede por ajuda, a gente ajuda. Ainda que a pessoa tenha buscado aquilo, ainda que sejam consequências de atos, se alguém olha para nós e pede ajuda, nós precisamos estender a mão e ajudar. Se alguém está diante de nós em condições de ajuda, de ser ajudado, ainda que não declare com a boca, ainda que não clame por ajuda, mas a condição da pessoa é de ajuda, nós devemos ajudar sim. Agora, uma coisa eu ressalto. Então eu tenho que ajudar sem nenhuma análise, sim, sem nenhuma análise de que a pessoa merece ou não merece ajuda. Sim, isso eu acredito fielmente de que não precisa uma análise. Agora, a análise que você precisa fazer diante da sua misericórdia, do seu ato de ajuda, é que o limite da sua ajuda está aquilo que está ao seu alcance, né? Até foi um pouco redundante, aquilo que está ao seu alcance. Por quê? Porque a sua ajuda, ela não pode gerar um dano a você, né? Você ajuda alguém na medida daquilo que você pode fazer, na medida que está ao seu alcance. O que você pode fazer por aquela pessoa? Por exemplo, uma pessoa precisa de uma ajuda financeira. Você tem condições, você ajuda. Você não vai fazer um empréstimo, você não vai entrar em condições de fragilidade, você não vai se colocar num aperto, num estreito para ajudar. E aí, por que você está dizendo isso, Grazi? Por quê? Porque até a nossa misericórdia, até a nossa ajuda, até o nosso ato de compaixão, ele tem que partir de um ato de sabedoria. É uma misericórdia com sabedoria, é uma compaixão com sabedoria. Porque senão aquilo que você faz que é bom para aquele que vai receber, acaba se tornando um peso para você. Então, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua atitude com o seu próximo, ele tem que estar nos limites da sua condição. Agora, você não pode simplesmente falar assim, eu tenho só para mim. Não, a ideia é o quê? Se você tem, você divide com quem não tem. Se você tem um pão, você divide o pão. Você não entrega o pão inteiro e fica com fome e morre. Mas você divide aquilo que você tem. É o compartilhar.
Hoje vivemos num mundo que não sabemos compartilhar. Tudo é muito egoísta. Eu tenho o meu e você procura o seu. Mas Jesus nos chama a compartilhar. Quer ver uma história? Quando a gente lembra da história da multiplicação dos pães e peixes, um dos evangelhos vai dizer que é um menino que eles encontram no meio da multidão, que tinha lá os pãezinhos e os peixes, e eles apresentam a Jesus. Jesus, a partir daquilo que aquele menino tinha, porque ele estava levando para uma merenda dele, para um alimento dele, uma refeição dele, daquele momento ele entrega para aqueles discípulos que levam até Jesus. Jesus faz o quê? Ele multiplica, ele reparte. Então ele não deixa aquele menino que entregou o alimento que tinha para si, para sua própria subsistência, para sua própria alimentação naquele momento, mas ele não deixa aquele menino com fome. Ele fala: você entregou, então agora Deus proverá na sua vida. Não. Calma aí, você entregou, então você tem, e eu vou multiplicar aquilo que você tem, eu não lhe deixo sem. E o texto vai dizer que o Senhor multiplicou os pães e peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas, inclusive aquele menino que estava naquele local. Então aquilo que ele tinha foi suficiente para ele e para multiplicar e para abençoar outras pessoas. Então a nossa compaixão, a nossa misericórdia, o nosso ato de misericórdia não pode nos deixar numa condição de desprezo, numa condição de vulnerabilidade, a ponto de precisarmos de socorro. Até porque precisamos ter condições para ajudar as pessoas. Precisamos estar bem para ajudar as pessoas. Quando a gente olha para Pedro, lá em Atos, vai dizer que tinha um coxo, uma pessoa que tinha uma deficiência, estava na porta do templo pedindo prata e ouro, né? E aí Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E aí ele fala: levanta e anda. E de um salto, aquele homem levanta e anda. Pedro poderia dizer: eu não tenho o que ele me pede. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, então eu não vou nem lá. Eu não vou nem ajudar. Eu não tenho a ajuda que ele acha que ele precisa. Mas Pedro agiu diferente. Pedro ajudou ele no limite daquilo que ele podia. E por incrível que pareça, aquilo que Pedro podia fazer por ele no momento é o que de fato mudou toda a história dele, toda a situação dele. Pedro entregou aquilo que ele tinha dentro daquilo que ele podia entregar. Então, que possamos entender uma coisa: ajudemos aqueles que precisam de nós, não viremos as costas, não iremos deixar para amanhã, mas tudo dentro dos limites daquilo que podemos fazer. Não importa o que você acha que você tem, se é muito ou se é pouco. Normalmente, quando é muito, nós ficamos mais confortáveis. Mas quando é pouco, nós entramos em conflito com nós mesmos, com a sensação de falta. Vai faltar, que desfalque, não vou ter para mim. Não, a ideia não é você não ter para você. A ideia é você ter para você e compartilhar aquilo que você tem. É o dividir, é o partir do pão. Então, que a gente possa não olhar para trás quando vermos diante de nós uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Se o Senhor nos permite passar por ali, é porque Ele quer que nós ajudemos. É porque a responsabilidade é nossa. Não importa se você tem muito ou pouco, não importa se você pode fazer grandes coisas, o que importa é que o que você tem é suficiente para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela situação. Se todo mundo pensar um pouquinho que o que tem é suficiente, assim montamos uma grande orquestra, montamos um grande exército, fazemos grandes coisas se todo mundo entregar um pouco. Que possamos hoje entender que não devemos deixar de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao nosso alcance. Que não venhamos dizer para o nosso próximo: volte amanhã que eu lhe ajudarei. Não, vamos ajudar hoje, vamos ajudar agora. O Senhor nos testa todo dia. Todo dia Ele nos testa quando Ele coloca diante de nós pequeninos, para que possamos alimentar, para que possamos matar a sede, para que possamos vestir. Ele manda a gente dividir a túnica. Aí Ele manda a gente andar, caminhar mais de 1 milha. Ele manda a gente entregar a outra face. Ele manda a gente fazer, compartilhar, dividir aquilo que já temos. O que é que você tem? O que você tem é essencial, é suficiente para aquela pessoa que precisa de você.
Que Deus abençoe você grandemente. Leia de novo Provérbios 3. Tem diversos ensinamentos lá. Hoje eu destaco esse. Mas eu quero que você destaque algum. Reflita, medite, internalize, para que você não seja tão somente um ouvinte, mas um praticante das verdades, das sabedorias, das virtudes do Senhor. Deus abençoe você.